que vocês já entenderam como lidar com a ansiedade deste século. As crises de ansiedade. O problema não está no sofrimento que as pessoas têm, é por causa do sofrimento. Geram-se tantas crises, tantos problemas, que eu fico ansioso em resolver todos eles. Até com o meu futuro me preocupo. Não é questão do sofrimento, é como você está lidando com isso. Então o Senhor veio nos ensinando. Atento de todas as coisas. Eu não quero que vocês se preocupem, mas se ocupem. Para que vocês ocupem a mente com a palavra, ocupem a mente com aquilo que dá fé, dá esperança. Quer aprender a lidar com os problemas dessa vida, com as ocasiões e com as surpresas da vida, que é o acaso, com o futuro. Então, saiba que Deus quer que você viva ocupado e não preocupado. Já comece nesse princípio. As ocasiões vai vir, oportunidade todos nós vamos ter. Todos, sem exceção. Todos têm oportunidade. E tem algumas oportunidades que se repetem e outras não. Tem outras que vêm uma só vez na sua vida e não se repetem. Mas todos nós teremos oportunidade, porque Deus disse: há tempo, há propósito para tudo nessa terra. Então todos nós teremos oportunidade para fazer, para desfazer, para errar, para corrigir o que errou, para melhorar, para piorar também. Tudo vai depender de como você vai lidar com aquilo que está se apresentando na ocasião na sua frente. Você parar para governar aquilo e não ser governado. Principalmente quando se trata de problemas. O problema é que as pessoas criam uma mentalidade tão cativa, tão escrava das suas emoções, que elas não têm domínio, não exercem o seu domínio. Elas ficam presas nos pensamentos próprios sobre si e sobre o que está em volta dela. E esquece de que Deus não disse para ela: fique preocupada. Deus disse: não, ocupe a mente em buscar solução. Ele disse, né? Nós lemos lá em Eclesiastes 3:12, dizendo: busque ser feliz. Viver feliz não é ter tudo o que quer, não é ter várias conquistas, não é tudo dar certo. Eu estou feliz, porque tudo na minha vida dá certo. Essa felicidade é fácil assim, dizer que é feliz, porque na vida nem tudo dá certo. Então ser feliz é manter um estado de satisfação, é um estado do ser, de como você está reagindo diante das ocasiões da vida. Se eu me mantenho em paz, se eu procuro ter domínio sobre aquilo que está vindo me prejudicar, o que está acontecendo na minha vida, eu procuro pensar. Quando fala domínio, é não deixar se levar por aquilo. É você parar para pensar. Olhar e dizer: o propósito de Deus não é que eu fique preocupado. Fique preocupado com o futuro, ou se isso vai piorar ou vai melhorar. Eu tenho que saber como que vou lidar com isso. Se cabe a mim fazer, vamos fazer por onde? Ele disse: busque ser feliz e procure viver cada vez melhor. Fazer o melhor para viver melhor. Então eu olho para aquilo que estou vivendo e não deixo aquilo me dominar. A partir do momento que você fica buscando respostas para as coisas que você não tem domínio sobre elas, não tem controle sobre como aquilo vai progredir ou regredir, você começa a ficar inquieto. Que é a ansiedade. Ansiedade é inquietude. É você ficar inquieto. E para piorar, você ainda junta o presente com o futuro. E a preocupação ele tem esse poder. Será que isso vai piorar no mês que vem? Você está no meio de julho ainda, está pensando. Se agosto vai ser pior que julho. Esse que é o problema, né? A forma que você olha as coisas. Se você olha de uma forma, só a emoção daquilo, só a emoção, só a ação dos conceitos humanos sobre aquilo apenas, você começa a parar de exercer o domínio que Deus quer que você tenha. Você tem que olhar para os seus princípios de vida que Deus estabeleceu, principalmente. Princípios de vida que os pais ensinaram, que são os sábios, e os princípios de vida que Deus ensinou na sua palavra, para você saber como lidar com aquilo que está diante de você. E não se deixar aquilo arrastar você através das suas emoções. É muitos pensamentos, quando as coisas vêm nos afrontar, geram muita inquietação, porque a gente quer resolver aquilo a qualquer preço, e o mais rápido possível de preferência.
Porque sofrimento significa aquilo que nos incomoda. E tudo que incomoda, nós queremos dispensar logo. Mas a felicidade não é ter essa preocupação de dispensar logo. É de saber lidar com aquilo. Como eu posso resolver isso da melhor forma que me ajude a melhorar como pessoa, ou ajude a melhorar essa situação e não piorar ela. Procurar estar satisfeito. É dizer, este é o momento que eu tenho que viver. E não ficar ansioso a qualquer preço, de qualquer forma, eu vou resolver isso de uma forma ou de outra. É desespero. Você tem que manter a calma. E como manter a calma? Respirar fundo. E começar a observar os seus pensamentos. As pessoas não param na hora da tribulação para observar o que estão pensando a respeito daquilo. Simplesmente se deixam levar. Ou pela raiva, ou pelo medo, vai que vai, igual um rio. Vai arrastando ela. E o final sempre não é bons resultados, sempre é mau resultado. A pessoa cansa e não consegue sair daquela situação. Aí você cansa de pessoas, de Deus. Então o segredo para viver, como disse Paulo em Filipenses 4, estar satisfeito com aquilo que temos, aquilo que Deus permitiu que nós possamos viver. É estar contente e dizer, vou falar contente, gratidão. Estou satisfeito e contente, mas com gratidão, obrigado. Não é o melhor que eu tenho. Essa semana eu mandei um vídeo para vocês viram lá, né, que mandaram, eu contei um vídeo lá, dizendo o cara que tinha moto, que queria ter um carro, que era a bicicleta, e o outro da bicicleta queria ter uma moto, e depois o outro carregava a pé um peso, e o do peso disse, ai, como dói, como cansa isso. Aí de repente veio um outro, entra de cadeira de roda e disse, fica só as pernas. Eu carregava esse saco pesado assim. Tem a ver com a satisfação. Não é que nós temos que perder as pernas para poder entender isso. Mas a gente tem que entender que existem pessoas que sofrem coisas até piores do que você está sofrendo, e elas têm que sobreviver. Elas têm que lidar com aquilo para continuar vivendo. E com você não vai ser diferente. O que você está passando é para você lidar com aquilo para continuar vivendo a vida nessa terra. Até quando Deus quiser. Mas para viver da melhor forma. Como diz viver da melhor forma? É procurando melhorar e não piorar. Se afastar daquilo que vai te piorar. E isso começa pelos pensamentos. Isso começa nos pensamentos. As suas atitudes é fruto, Jesus disse, dos pensamentos. Então comece a policiar, vamos dizer assim, os seus pensamentos. Para que aquilo que está entrando, o que isso vai produzir? Vai produzir emoções. Se você já está cheio de raiva, você vai alimentar a sua mente com coisas que te agitam, que trazem violência. Eu acabo de discutir um assunto e você está vendo a televisão e o cara dizendo, ele pegou a arma e foi lá e resolveu e matou e não sei o quê. Aí vem outro, sei lá, dando um conselho, se fosse eu, quebrava, assistir boxe. Eu estou cheio de violência e estou alimentando ainda mais violência aos meus pensamentos. Pelo contrário, você tem que buscar na contramão. Procurar respirar e dizer, peraí, o que eu estou colocando nesse momento de tribulação que eu estou passando na minha mente? Coisas negativas, coisas que vão me animar, estão me desanimando, foge. É você quem exerce o seu domínio sobre a sua vida, é você que tem. Deus deu a você apenas o domínio sobre a sua vida. Ele não deu a mais ninguém. Nem seu esposo pode dominar a sua vida, nem sua esposa pode dominar. O controle sobre a sua vida, só Deus e você tem. Quando diz o domínio, é poder para tomar decisões. Então comece a trabalhar com seus pensamentos. Peraí, isso não quero pensar e não vou pensar. Aí vem o pensamento, eu disse que isso eu não quero pensar e não vou pensar. Eu falei para vocês, é duas cabeças se abertam. A alma e o espírito do homem, veja assim, com a consciência do bem e as emoções falando. O espírito dizendo alguma coisa e a alma dizendo vamos fazer várias coisas. Então o espírito toma uma decisão. E a alma traz as suas emoções, traz as suas sugestões diversas, que é volúvel a emoção do homem. Não para de subir e descer. Então nós temos que tomar a decisão
essas duas consciências que foi colocada dentro do homem é para levar ele à capacidade de tomar decisões. Então pare para pensar. O espírito do homem, Jesus disse que está pronto. Sempre está pronto. Não pare. Pare para pensar. Dê um pensamento. Peraí, isso aqui vai resolver? Eu gritar com essa pessoa, eu xingar essa pessoa, vai resolver alguma coisa? Não, não vai resolver. Não serve esse pensamento. Antes de produzir na minha boca alguma palavra, antes de produzir nas minhas mãos alguma ação, de bater, de empurrar, de jogar alguma coisa, de produzir violência. É aqui que começa. Então, renúncia, eu disse, faz parte dos passos da cruz. Eu falo que as pernas, os passos da cruz, no nosso caminho, no caminho da cruz, Jesus disse que nós passaremos na vida o caminho da cruz. Ele disse: pega a sua cruz e siga-me. Ele está dizendo dos passos de renúncia e arrependimento diário, constante, que a sua vida vai passar e necessário. Então, os pensamentos, antes que se forme uma vontade e se conclua uma decisão, renúncia. É o que combate o que está dentro. Eu chamo de vassoura de dentro. É o que veio varrer dentro. Renunciar, não aceito. Não preciso pensar assim. Não preciso ir lá tomar satisfação. Eu preciso agora ficar quieto. A melhor solução diante das tribulações, quando você não sabe o que fazer, é ficar quieto e buscar Deus. E buscar acalmar a sua alma. Como Davi disse: acalma-te. Você não sabe que aí Deus não vai. Acalma a tua alma. Tranquilize os seus pensamentos para depois buscar uma decisão mais segura. Então o Senhor nos ensinou todos esses dias. Foram vários domingos que eu vim falando de Eclesiastes 3, até enjoar, alguns até enjoou. Mas falo, enquanto o Espírito diz, fale, vou falando até entrar nos neurônios, os mais profundos neurônios, mas vai ficar lá, guardado. E uma hora você vai precisar dessa informação e vocês vão lembrar daquilo que Deus pediu para que eu falasse. Aí tragam a memória diante da preocupação. Isso aqui serve. Porque isso aqui não vai dar. Eu não sei o que fazer. Aquiete. Porque o Senhor diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos. Tranquilize. Estou agitado, não vou tomar decisão. Sabe? Pare de falar com aquela pessoa discutir. Sabe só um pouquinho. Vai no banheiro. Põe a sua mente, canaliza ela em outro pensamento. Vou tomar um café. Já era. A mente está ali, eu vou bater nessa mulher, eu vou bater nesse cara, eu vou bater nesse filho, nessa filha. Você fala: vou tomar um café. Acabou o último pensamento. Aí já despotencializou aquilo que as emoções estavam te arrastando. Você que exerce o seu domínio sobre as suas emoções. Quando eu falo domínio, é a capacidade de raciocinar e tomar decisões sobre aquilo. Perdoar é uma decisão. Então você vai tomar uma decisão. Perdoa ou não perdoa? Você tem que tomar a decisão. Não pode ser deixado se arrastar pela carroça. Você é o cavalo. É você a força que eu quero dizer, que arrasta as suas emoções. Tem que levar ela no controle e não ela arrastar você. Quando você aprende esse equilíbrio entre decisão e emoções, então você começa a ter direção melhor para melhorar a sua vida e não piorar. É a palavra de Deus. A ciência hoje é uma novidade para nós. Mas a palavra de Deus é de muitos anos. É que a gente não conhece as coisas como é maravilhoso o Espírito, a grandeza do conhecimento de Deus. Mas ele sempre disse aos homens: estudem, desenvolvam, evoluam no conhecimento. E vocês, é fantástico, Deus ama o conhecimento humano, assim, a forma com que se dedica para o bem, né? A capacidade de criar novas ideias. Deus ama ver isso, porque Ele está vendo alguém que Ele criou a sua própria semelhança, cumprindo o seu propósito. Deus nos criou com capacidade para desenvolver ideias, para criar coisas novas. Ele nos deu capacidade de criação, até de procriação, de gerar todas as coisas. É maravilhoso.
Então Deus falou. Ele falou sobre isso em Filipenses, nós lemos lá 4, satisfação, não deixa a ingratidão entrar, não deixa esse espírito de reclamação, de murmuração. Falamos de princípios, você quer guardar, como eu posso alinhar o meu pensamento? Aí o Espírito Santo trouxe, alinha o seu pensamento com um princípio básico lá de Filipenses 2, 6, que ele estava falando. Filipenses 2, né? 6. 1 Coríntios 2, 5. Que o seu pensamento pense como Cristo pensa. Que seja ao modo que Cristo pensa. Aí ele vai em seguida dizendo sobre o princípio. E qual o princípio que ele trouxe? Dizendo, não é só isso. Jesus disse, esse é o princípio que eu quero que vocês aprendam a lidar com o pensamento. Primeiro, rejeite a soberba. Porque senão vocês não vão encontrar Deus. Primeiro, renuncie a soberba e renuncie ao orgulho. Porque essas duas coisas não tem só um princípio carnal da natureza humana que se inflama nas suas emoções, mas tem um princípio espiritual. Porque a partir do momento que você é soberbo, você se acha, né, que não precisa de ninguém, que pode tudo, que você é intocável. A partir do momento que você é orgulhoso, sou independente, não preciso de ninguém, não preciso de Deus, não preciso de ninguém, eu resolvo meus problemas. Ou então a pessoa está dizendo que você precisa falar com isso. E no orgulho você não procura ajuda. No orgulho você não procura conselhos. Não procura ceder, às vezes, para que aquilo seja modificado, ainda que você tenha razão. Por causa do orgulho, Deus nos rejeita. Ele rejeita o orgulhoso. E ele rejeita o soberbo. Tanto que ele diz, eu humilho o soberbo e exalto os humilhados. Porque humildade, vem de dependência. Mas Jesus disse, depender de quem precisa de Deus. Então, o primeiro princípio do pensamento, estou sendo soberbo, em nome de Jesus, me perdoe, Senhor. Estou sendo orgulhoso, Senhor, me ajude a deixar esse orgulho. Estou sendo orgulhoso da minha mulher, do meu esposo. Estou sendo orgulhoso do meu patrão. Estou sendo orgulhoso do meu colega. Renuncie o orgulho. Porque isso terá um fundo espiritual, é uma porta aberta para o diabo entrar e dominar as suas emoções e a sua alma. Então renuncie. É o primeiro dos dois princípios que Jesus diz. E depois ele diz sobre humildade, viver uma vida de dependência de Deus. E ele diz sobre renúncia, renunciar, sempre renunciar. E depois ele diz sobre estar disposto a obedecer. Então, tudo aquilo que vem trazer atitudes que agradam a Deus, ele obedece. E Deus quer que você faça o que agrada a Ele. Então, tudo que eu faço para agradar a Deus é obediência a Deus. Então, ele diz: se disponha a obedecer. Disposição em obedecer. Humildade, disposição em obedecer. E a renúncia tem que fazer parte da sua vida diária para lidar com o prazer. Há um princípio básico, é básico, tem muitos princípios, mas esse princípio é básico. Você guardar os seus pensamentos, nesse contexto, você vai começar a renunciar os pensamentos ruins e dizer: eu não preciso ser desse orgulho, eu não preciso maltratar essa pessoa para me defender, eu preciso me calar, orar, esperar as coisas mudarem. Então você vai aprendendo a lidar com cada situação. E ele deixou bem claro sobre isso. E Paulo diz: o segredo para viver, viva satisfeito. Ok? Então, em Filipenses 2,5 disse que vocês possam pensar ao modo que Jesus pensa. Aí nós falamos sobre pensar ao modo, não é pensar igual. Dizer pensar igual te tira o direito de decidir e fazer escolha. Então Deus não te obriga a não pensar como Ele pensa. Jesus não te obriga. Mas Ele sugere: siga-me. Guarda, aqueles que me amam, guardam os meus ensinos, os meus mandamentos. Se você guardar os meus mandamentos e poder ocupar a mente de vocês com aquilo que eu tenho ensinado, como lidar com as pessoas e com as coisas da vida, aonde ele falou isso? Através de ensinamentos e através de parábolas. Várias parábolas que ele deixou. As parábolas que dão a liberdade de interpretar e de entender ocasiões diferentes com a mesma palavra, que dá direção sobre entender como lidar com as coisas. Então a parábola é muito importante. Então nós vamos ver muitas parábolas no livro de Lucas a começar.
Nós já temos falado de algumas. Nós falamos lá em Lucas 10, por exemplo, do bom samaritano. Devemos ajudar e servir as pessoas, sem pensar no mérito, se ela merece ou não. Nós já lemos, você talvez nem lembra, a ovelha perdida, em Lucas 15, 4, dizendo que devemos nos alegrar com a salvação das pessoas. Olha o pensamento que tem que ocupar. Nós falamos da moeda perdida, em Lucas 15, 8, devemos dar o devido valor às pessoas, assim como dando as coisas. Cada coisa tem o seu valor, uma alma tem muito valor para Deus. E nós temos que nos alegrar quando encontramos, assim como nos alegramos, quando encontramos as coisas de Deus, fazendo as coisas de Deus. O filho pródigo, em Lucas 15, 11, dizendo pensar bem para tomar decisões, para não se precipitar, também não ter ciúmes e ingratidão. O filho pródigo nos ensina. O servo na mesa, lá em Lucas 17, 7, que diz sobre obedecer é um dever, e não é por causa que eu obedeço, que é por causa da recompensa que eu devo obedecer. Em Lucas 17, 7, sobre um servo que assenta à mesa, onde primeiro ele tem que servir ao Senhor para depois sentar-se à mesa, e ele nem sempre será recompensado porque ele fez o trabalho que tinha que fazer. É um dever fazer as coisas que Deus espera que você faça e que eu faça. Nós somos abençoados simplesmente porque Ele nos ama. Não é porque nós somos muito falhos. Nós fazemos as coisas dele muito falho. E mesmo assim Deus nos abençoa. Ele nos ajuda, nos responde, nos atende. Então, o amor de Deus. E por último, nós falamos em Lucas 16, 1, o administrador que desperdiçava. Alguns falam do administrador infiel, mas isso não trata de infidelidade, mas de pessoa que desperdiçava, que fazia as coisas e não cobrava. O senhor viajou, deixou o dinheiro na mão do cara, e o cara distribuiu, emprestou, ele veio cobrar as pessoas e juntar o dinheiro do senhor dele. Ele dava, ele cobrava, ele largava a administração. E depois nós falamos que o exemplo que ele deu, do porquê ele usou como exemplo o administrador que desperdiçava, ele diz que nós temos que aprender a ser criativos diante das situações, buscar novas ideias, ser inteligente. Porque aquele homem ele fez o quê? Buscou uma ideia e disse: eu vou fazer dessa forma, eu vou negociar 50% da dívida e todos aqui vão ficar meus amigos. Aí eu vou lá para o meu senhor, ou o meu senhor ficar bravo comigo, aí ele vai me mandar embora, mas eu tenho um monte de amigos e eles vão me ajudar. Entendeu a inteligência do cara? Então é bom perdoar, é bom lidar, fazer o bem às pessoas, porque uma forma é você construir. Você precisa, nós precisamos uns dos outros. E temos que usar a nossa capacidade de inteligência para lidar com cada situação da nossa vida. E esse foi o problema. Na parábola em Lucas 16. Hoje nós vamos ler Lucas 7, 36. Vamos lá então ler. Um fariseu convidou Jesus para jantar. Jesus foi até a casa dele, Lucas 7, 36, e sentou-se para comer. Naquela cidade morava uma mulher de má fama. Repete comigo, morava uma mulher de má fama. Ela soube que Jesus estava jantando na casa do fariseu. Então pegou um frasco feito de alabastro, cheio de perfume, e ficou aos pés de Jesus, por trás, pelo calcanhar. E ela chorava, e as suas lágrimas molhavam os pés de Jesus. Então ela os enxugou com seus próprios cabelos, e beijava os pés de Jesus, e derramava o perfume neles. E quando os fariseus viu isso, pensou assim: este homem, se fosse de fato profeta, saberia quem é esta mulher que está tocando nele e a vida de pecado que ela leva. Todo mundo conhecia a fama daquela mulher. Uma coisa que se destacou, que o Espírito chamou. Todo mundo. Bom, Jesus estava ali. Se todo mundo conhecia, será que Jesus também não conhecia aquela mulher?
de humanamente. Mas o inimigo ele é tão sujo que mesmo quando a situação é natural, ele tenta levantar de alguma forma acusação contra os servos dos ungidos de Deus. Então ele disse, colocou em questão a vida espiritual. Se ele soubesse, ele não faria isso. Se ele soubesse quem é essa mulher, ele não deixaria ela tocar, porque ela era de má fama. Talvez uma prostituta, talvez não sei, uma pessoa que ninguém gostava de estar perto. Era visto talvez uma forma de maldição. As pessoas rejeitavam ela. E Jesus sabia que era aquela mulher. Todo mundo sabia que ele sabia. Mas eles vieram para colocar em questão, não a questão de Jesus também saber ou não humanamente saber, mas já veio colocar em questão a vida espiritual de Jesus. O chamado de Jesus diante da situação. Por quê? Porque diante da situação ele esperava, como todos ali de hábito, era uma situação onde a pessoa vivia uma vida desregrada, para recuar, para rejeitar aquela pessoa, é acusar aquela pessoa, é se afastar. Essa pessoa é uma pessoa maldita, eu vou me afastar dela. Essa pessoa é complicada, eu vou me afastar dela. Não. É o contrário que Jesus faz. Por isso que é a prova de que ali tinha uma condição da natureza humana agindo e da natureza espiritual. A natureza humana dos fariseus e dos homens que estavam ali, todos nós sabemos humanamente quem são as pessoas que estão em nossa volta. E a gente olha no contexto da visão humana e paramos para analisar a coisa na visão humana. Então nós baseamos se ela é assim, ela sempre foi assim, essa pessoa nunca vai mudar, ela não serve, ela não presta, ela não sei o que, é irresponsável, e blá blá blá, e blá blá blá. Esse é o conceito humanos. Porque somente Deus, somente Jesus, verdadeiramente conhecia o coração daquela mulher e o que tinha acontecido dentro dela. Então Deus tem o poder de transformar as pessoas de dentro para fora. E Jesus sabia que naquela mulher já tinha começado esse processo de mudança. Jesus tinha essa revelação, mas eles não tinham. Mas a primeira coisa que o diabo quer é que você seja questionado a sua condição espiritual através da acusação. Porque eles estavam esperando que Jesus apontasse o dedo para aquela mulher. Porque se ele fosse um dos nossos carnais, ele já deveria tomar satisfação. Ele já tinha sentado o reino nessa pessoa. Ele já tinha mandado passar daqui. Você está louca, tua mão em mim? Mas Jesus era Deus. E ele tinha uma disciplina. Mas ele não pensa assim, que Jesus era Deus, por isso que ele agia melhor. Não, porque ele colocou o Espírito de Deus em nós. Então estamos empatados. Dizer que Jesus fazia a coisa porque era Deus, aí também eu não consigo. Era Deus. Nós somos da Bíblia como Deus. Como Deus? Como Deus. Porque ele colocou o Espírito de Deus para trabalhar dentro de nós. Então somos capazes, sim, de poder tomar decisões que Cristo tomou naquele momento. De ter discernimento espiritual para saber lidar que mesmo quando uma pessoa se mostra totalmente, sabe, essa não tem cintura, uma pessoa que te perturba, que te incomoda, você saber lidar melhor com isso. Não se precipite na acusação, não se precipite em sentenciar a vida daquela pessoa, não se precipite em falar sobre o que aquela pessoa faz, por isso que você é assim, porque você sempre foi assim, porque ela já sabe quem ela é e o que ela faz com a vida dela. Você precisa aprender a olhar para as pessoas e ter discernimento do Espírito, do que Deus está fazendo ou do que Deus pode fazer com ela. Procurando silenciar muitas vezes e orar mais por essa pessoa do que acusar, do que apontar o dedo para ela. Então aquela mulher veio e os fariseus estavam esperando Jesus apontar o dedo. Aí ele não é profeta, porque todos os profetas apontariam o dedo. Os profetas carnais, os profetas espirituais têm que